Bom, gente, vamos lá. Vamos tratar desse tema que está cada dia mais em voga. Nesse momento, ele está ainda, tá todo mundo voltando ainda mais atenção para a desconsideração, dada a situação econômica, a crise que nós estamos passando, né? A medida de liberdade econômica do Estado aí, que tentou também fazer uma certa frente a isso aí. Mas como é que a gente vai falar da desconsideração? Eu vou tentar ser breve aqui para nós tratarmos a desconsideração em várias frentes, tá? A desconsideração ordinária, a desconsideração inversa, a desconsideração pelo viés de grupo econômico. E vamos falar um pouco também de como é que anda esse funcionamento pela teoria maior e menor. A teoria maior é aquela que nós vamos bater lá do artigo 50, né? Pelo viés subjetivo de fraude, excesso de poder, abuso na administração e etc., que é preciso ter uma prova, uma cognição a respeito, né? Aí muito guiada pela jurisprudência também. E a teoria menor, da justiça do trabalho, do consumidor, a justiça do trabalho é absolutamente íngreme, né? A gente sabe como é que é agressiva. Agora ainda tem alguns juízes, já tem muita gente adotando aí o incidente, mas temos algumas decisões bem contrárias aí. Mas são mundos à parte, né? O direito do trabalho é um mundo bastante à parte mesmo. Bom, o incidente de desconsideração, né, tratado aí no Código, no artigo 130, a partir, né, do artigo 133 até o 137, trouxe aí um alento, umas novidades, algumas situações que vieram resguardar o direito, né, uma possibilidade de contraditório melhor, né, essa geração de incidente e etc. Bom, mas vamos falar um pouquinho dessa desconsideração, que é o ato de você desconsiderar a personalidade para atingir o sócio, porque o sócio tem uma personalidade jurídica. A sociedade, a instituição, a pessoa jurídica é outra personalidade. Então, quando você rompe essa personalidade jurídica, é como se você estivesse quebrando essa linha, você estivesse saindo, perfurando esse véu da personalidade jurídica para pegar outra pessoa, uma pessoa distinta, né, que seria o sócio, teoricamente autônomo. Então, você desconsidera a personalidade jurídica para pegar e chegar no sócio. No outro viés, né, a gente tem a inversa. Tem tanta gente falando de teoria de desconsideração de personalidade inversa e etc. A desconsideração comum, normal, ordinária, antiga, primeira da nossa doutrina, né, é para atingir o sócio dentro da empresa, dentro da sociedade. A inversa, por quê? Justamente caminho contrário, né? Quando você vai estar atingindo, você tem o sócio como réu direto, por exemplo, como devedor, e estenderá a responsabilidade a uma pessoa jurídica da qual ele faça parte. É o caminho inverso. Antes nós rompemos com a personalidade jurídica para atingir o sócio de uma sociedade quando a sociedade deve. Agora nós vamos atingir a sociedade quando o sócio deve. É caminho inverso, né? Essas duas situações são admitidas, mas a gente vê que não há definição clara para o que seria a desconsideração normal, a definição inversa. Isso seria o legislador não se incumbiu dessa definição, tão somente a doutrina, a jurisprudência. E nós temos a terceira aí, que gera realmente um pouco mais de imbróglio, né? Que são as extensões de responsabilidade patrimonial devido à existência de grupos. Grupo econômico, de fato e de direito. Grupo econômico de direito, a gente só vai ver na nossa legislação aquela lá do código da lei de SA, de grupo de empresas, de sociedade anônimas, são realmente muito poucos, aliás, pouquíssimos no Brasil. Quando a gente fala de grupo, muitas palavras até usam o nome, às vezes até holdings, a gente fala de grupo de fato, né?
para ser um grupo de direito, deveria ter um controle, uma disposição de hierarquia estabelecida, com holding de controle, nos moldes da SA. Bem, aí dentro dessa definição a gente vê tanto imbróglio, tanta gente boa, né, isso na minha humilde visão, tratando grupo econômico como desconsideração inversa, só porque atinge outra pessoa jurídica. Isso por causa da brecha que nós tivemos aí na legislação de não definir. Como é que a gente faz um grupo? Na minha opinião, grupo econômico é uma desconsideração de personalidade jurídica em conjunto e mais drástica. Porque imaginem vocês que nós tivéssemos ali várias sociedades colocadas uma ao lado da outra. Nós vamos ter que romper o véu de cada uma delas. Nós não vamos romper só com uma personalidade jurídica, com a sociedade A, que tem os sócios 1, 2, 3, com a sociedade B, que tem os sócios 5, 7, 8, e outras sociedades. Então, nós vamos ter várias desconsiderações numa só. Aí, tem gente, muitos doutrinadores, mas muitos mesmos, e jurisprudências, chamando de desconsideração inversa essa situação que a gente vê aí no grupo econômico. Absolutamente. Em meu entender. A inversa é aquela onde há o débito do sócio e se volta para a pessoa jurídica. É um caminho inverso, o nome apropriado. Agora, grupo econômico, quando é de fato, sequer há obrigação de haver sociedade. A Justiça do Trabalho, por exemplo, basta haver uma coincidência de engrenagens, né? Pela teoria menor fica uma maravilha, porque a CLT trouxe isso aí pronto, né? Uma coincidência de engrenagens, de participação, uma fabrica, a outra vende, um outro trabalha numa empresa e faz expediente na outra também, e etc. Um assina pelas duas, são várias as situações. Então, não é obrigação de ter sócio em uma sociedade para a dívida ser do sócio e se fazer um caminho inverso. É outro instituto de desconsideração. Então, nós temos 3 possibilidades aí, para mim, muito distintas. Essa poeira ainda não baixou. Bem, mas qual a importância disso na nossa vida prática? No dia a dia, no que a gente pode ver, né? Aí muita gente nos perguntou, ô Igor, poxa vida, ô gente, como é que vai ser? Essa medida de liberdade econômica do Estado, do governo, agora ela dificultou a aplicação do incidente de desconsideração, ela dificultou, ficou melhor para as empresas, ficou pior. O que a gente vê desse cenário hoje? A teoria maior, que aqui nós, né, meros mortais, precisamos utilizar, se tivermos, por exemplo, uma Unimed, que tem um grupo empresarial, uma empresa que a deve, a gente atua muito aqui com isso, e ela precisa atingir sócios e etc., tomar uma medida diferente, ela vai pela medida maior. E a ela, todos os óbices, vamos dizer assim. Até um tempo atrás, o STJ considerava motivo para a desconsideração da personalidade jurídica a simples baixa irregular de uma sociedade. O que era? A sociedade falava, chegava lá, fechava a porta, igual a maioria das empresas brasileiras fazem, nem sai correndo, gritando e nem olha para trás, porque é tanta dívida. E é bom lembrar que a maioria dos devedores, a maioria, não tem má fé não, tá? Das pessoas jurídicas. Realmente são os óbices do empreendedorismo, mas tem muita gente de má fé e muita situação assim. Separemos um do outro e façamos a nossa parte. Mas, antes o STJ considerava, fechou, baixou, não deu baixa na junta comercial, não foi falido, tampouco procedeu uma liquidação extrajudicial ou judicial do negócio. Então, deixou viva a PJ. Se deixou viva a PJ, não providenciou isso e a dívida, a responsabilidade. Isso caiu. Caiu porque estava virando uma loucura.
No Brasil são raras as pessoas jurídicas, raras ou melhor, raríssimas, que se liquidam com a liquidação judicial procedida com rol de credores, ou com a falência, ainda que seja uma autofalência, que depois é extinta por sentença. A coisa realmente termina antes disso, tá? Termina antes disso. Então, nós hoje, por exemplo, para atingirmos devedores das Unimedes, vamos dizer assim, ficou difícil, ficou impossível? Não. E a medida da liberdade econômica, ela só traz mais força ao artigo 50. Você precisa provar fraude, excesso, você precisa provar, você precisa demonstrar. Então, já é a medida que, por exemplo, nós aqui na área privada estávamos acostumados a fazer, tá? Acostumados a fazer. Com provas da existência do grupo, coincidência de mandatos, é gente que fazemos busca em WhatsApp, em rede social, Facebook, várias situações que se demonstra, YouTube, coparticipação, às vezes, nas várias empresas, gestão única de pessoas, de contadores, de endereço, de telefone, manifestações de publicidade, né? Então, essa desconsideração maior, a gente vai sim, vamos ter sim que nos valer do incidente, temos que fazer a prova, e estaremos sim à mercê, como eu acho que já disse aqui em encontros anteriores nossos, do risco de sucumbência, tá? Não obstante a desconsideração não estar no rol, tá? De sucumbências do Código Civil, a jurisprudência já rompeu com isso e a gente sabe que não é taxativo aquele rol mais. Bom, teremos que fazer uma prova, tá? Para atingir, o juiz decidir, intimar todo mundo, e nós vamos falar um pouco aqui do procedimento. Agora, como é que a Justiça do Trabalho está tratando isso aí? Incrível, 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 né? Eu falo que é outro mundo. Eu já cansei de brigar com isso aí, mas já estou acostumado no que tange a essa justiça laboral. Bom, a gente tem muita situação que os juízes ainda refutam e não fazem, mas eles estão até adotando a desconsideração. Mas, por incidente, ok? Para atingir sócio, tem o diretor de uma sociedade, por exemplo, vamos imaginar, esse diretor da sociedade, ele fez, aconteceu, às vezes ele até abusou, ele desviou, etc. Era ele que mandava tudo, era ele que fazia, acontecia, ele era o senhor CEO, né? E etc. Fez e aconteceu, ok? Para atingir a essa pessoa, a Justiça do Trabalho tem se valido do incidente, ok? Se vale do incidente para penetrar, para abrir esse véu e atingir o sócio. Agora, olha que interessante como é que o sistema reage e mantém sua filosofia. Aí, quando a gente nós vamos, por exemplo, às vezes em defesa, nos valer da necessidade do incidente para atingir grupo de empresas, um grupo de pessoas jurídicas. Sabe o que o TST já está dizendo? Isso ainda vai dar briga, né? A gente mesmo está chegando nessas pontas. Estão dizendo o seguinte: não. Grupo econômico não é desconsideração de personalidade jurídica, é outro instituto, é outra coisa. Não precisa não, é na canetada. Aqui, ex officio, o juiz pode fazer, porque CLT diz lá do grupo econômico, para a CLT é outro instituto. Só que a CLT diz o modo que se considera um grupo econômico, havendo essa coincidência, esse uso contínuo, concomitante de engrenagens. Isso a CLT diz, tá? Mas, ok, ela deu caminho para se considerar para ela, mas não quer dizer que grupo econômico não seja um modo de romper
com a personalidade jurídica. Então, olha só que incongruência. Chega-se na Justiça do Trabalho para você atingir o sócio, a pessoa que montou, constituiu a pessoa jurídica, que fez, aconteceu, que administrou, que às vezes assumiu o risco, que esteve à frente dos contratos de trabalho e etc. Para atingir essa pessoa, você precisa de um incidente com contraditório e etc. Agora, para atingir o entregador de pão, chegava lá todo dia de manhã trabalhando, para atingir uma outra empresa que seja uma manutenção, uma loucura qualquer, para atingir essa empresa e outros sócios para fazer um verdadeiro arraso sem número, basta o juiz dar uma canetada, né? Para o menos, ele precisa de muito. Para o mais, o muito mais, ele não precisa de nada. Eis a incongruência. Bom, como a gente diz que o sistema reage bastante, já na justiça do consumidor, nas relações de consumo, então a justiça do trabalho mudou, mas ela reage, né? Tem essas situações. E a relação consumerista, que também fazia jus à teoria menor, né, que era ex officio, etc. O que aconteceu? Continua ex officio. Sob qual justificativa? Olha, é o seguinte, o consumidor é tido constitucionalmente como vulnerável, né, como hipossuficiente. Não discordo, absolutamente, tá? A gente não discorda, ok. Apesar de que, sobretudo aí nas Unimedes, a gente vê cada coisa que já até dói um pouco a cabeça a gente ficar falando assim, estamos tão calejados com relação a isso, mas a decisão foi, olha, ele é vulnerável, então ele não vai pedir, ele tem que ganhar. Então eu já dou para ele de canetada. Não precisa. Bom, rasgar aí de novo a Constituição, todos os princípios de direito, etc. Por quê? Va bene, tudo bem que ele é vulnerável. Muitas vezes, a maioria das vezes, está com o advogado, né? Devia olhar isso. Então, mas ele não precisa. Eu, juiz, dou para ele. Tá. Mas o que fizeram com o contraditório, gente? O juiz já dá direto. Tem cognição, não? Só porque é vulnerável ele tem razão? A gente não precisa discutir isso. Então, é realmente o que a gente enfrenta aí, a fonte que a gente batalha, tá? É o modo de batalha. E nós vamos enfrentar muita teoria maior agora, pelo que eu vejo, porque é enorme o número de empresas que vão ter dificuldades, e nesse momento os maus, tá, vão parar de pagar, vão tentar se valer, vão se valer da angústia dos lícitos, né, de quem realmente tem dificuldade. Vai ser a hora de gente de má fé tentar obter ganho com isso, a defesa de volume, de bando, né? Olha, tem 1 milhão de débitos, não vão ter força para tratar comigo como eles chegavam no mesmo approach de antes, tá? Então, o incidente de desconsideração, ele vai poder ser, nós já vemos, estamos aqui na instrumentalidade, né? Onde nós vamos ver aqui, por exemplo, que ele pode ser instaurado por qualquer parte, pelo Ministério Público, né? Aplica-se também a desconsideração inversa. Nós vamos ver lá no artigo 133, né? Fala de desconsideração inversa, ok? Não temos conceito. Vamos na doutrina, vamos em quem falar melhor, vamos na jurisprudência e a gente vê um tanto de coisa, até a poeira conseguir estar um pouco mais baixando, vamos dizer assim, né? Bom, outra coisa, dando sequência, o incidente, quando a gente fala incidente, a gente sempre imagina um apenso, outra custa processual, uma cognição distinta,
Voltamos à nossa mente à época do processo físico, né? Que, aliás, tanto nos ensinou, imaginávamos aquele apenso azul, rosa, né? Aquelas cores. Eu sou daltônico, tá, gente? Talvez eu esteja falando cores aí bem absurdas. Para mim parecia rosa, tá? Amarelo, azul. Bom, primeiro que se é proposto com a inicial, que é muito Acertou comum. as cores, viu? Parabéns. Como é que é? Acertou as cores, parabéns. Ah, tá vendo? Eu brilhei. Ô, gente, aqui, tô vendo que muita gente entrou depois. Aquele abraço aí para todo mundo, tá? É uma satisfação estar com todos aqui. A gente tem a Isabela, hoje da Unimed Juiz de Fora, tá? Temos Fábia, da Federação, né? Muita gente conosco aí. Eu não vi se a Camila da BH entrou, tá? Muita gente já está adentrando aí. Obrigado, muito brilhante a participação de vocês todos. E isso aqui não é monólogo, não, tá? Vamos lá, vamos para cima. Vamos questionar muita coisa. Danilo, você vai ter muito para falar aí, viu, Jefferson? Desses problemas aí de geração ou não de apensos. Na prática, como é que isso aí tem funcionado? Olha, na inicial de uma execução, você monta, coloca um tópico. Coloca um tópico e o juiz vai mandar intimar, fazer todo mundo, vai ser tudo ali. Resolver-se-á essa desconsideração. A consequência é, vamos aumentar o polo dela, o passivo, polo passivo ou não, da execução. Ok? Essa é a situação. Não gera apenso, não. E tem as incidentais. Danilo. Diga. Tá muito baixa a sua voz. Acho que é uma boa intervenção sua naqueles casos, tá? E as incidentais? Como é que os juízes têm tratados? Ah, tem custa inicial e etc. Não necessariamente. Temos custas, não custas, mas taxas, né? De gente que a gente vai mandar citar, vai mandar chamar e etc. Agora, custas só finais. É um tratamento diferente de um incidente próprio para discussão, cognição e etc. Ok, gente? Ô, Igor, só fazendo Jefferson, você estava com ponderações e coisas, você e Omar. Vou pôr mais gente para falar. Só fazendo uma intervenção breve, ô Igor, não sei se o meu áudio tá bom. Para mim tá bom. Ok. A respeito dos incidentes, qual tem sido muita justificativa dos magistrados para ou indeferir de plano pedido ou, ao fim da instrução, proceder com o indeferimento? Eles julgam que as causas têm que estar maduras, as execuções principalmente, têm que estar maduras para a propositura do incidente. O que seria esse madura? Ele tem que ter tido uma pesquisa de bens, a citação da parte, uma negativa de cartório sobre localização de bens, etc. O CPC nos coloca que essa maturidade ela inexiste. Eis que podemos propor a desconsideração na própria petição inicial. A única diferença desse incidente é que ele vai acontecer em um momento posterior, com alegações que provavelmente não tínhamos no momento da distribuição e com uma nova indicação ou de má-fé ou de desvio patrimonial, eis que não tínhamos anteriormente. A sugestão nossa, que temos adotado para mitigar essa questão, é justamente seguir com os pedidos de pesquisa de bens o mais rápido possível, ainda que não citado, né? Vamos tentar promover um arresto, seja com uma pesquisa Bacenjude, seja com uma localização patrimonial externa ou extrajudicial, para podermos ter mais segurança na propositura desses incidentes. É muito comum, principalmente no TJ de São Paulo, sempre que há um indeferimento do pedido de desconsideração, né, os magistrados seguirem com arbitramento de honorários. O Igor já mencionou isso antes, em outra aula também nós já mencionamos. Então, esse tem que ser um risco muito medido, né, essa questão da, entre várias aspas, maturidade processual, quando da propositura do incidente, para não lesionarmos mais, lesarmos mais um credor que já tem anos de inadimplemento, de um devedor com óbvia má-fé, com o arbitramento aí de honorários a serem pagos, inclusive com créditos preferenciais.
Ok. E outra situação, né, interessante, que é a decisão, né, do incidente, não obstante ter toda uma cognição e etc., ela é uma decisão mesmo, né, interlocutória, não é terminativa. Não cabe apelação, cabe agravo, né? É uma situação para olharmos. E interessante, tá, gente? Vamos lembrar, montar bem a situação, porque está gerando sucumbência, pode gerar sucumbência. E geralmente também os casos que bem justificam a desconsideração, geralmente são casos altos. A gente tem tido muito sucesso aqui, com liminares, com arresto, né? Antes mesmo, o pulo do gato é a gente montar um procedimento com o departamento de inteligência, de encontrar links de um grupo econômico, por exemplo, né? De empresas, que é tão comum, né? Fica devendo a Unimed com uma empresa, deve, depois está lá lindo e fagueiro com uma outra, né? Ainda vai para planos da concorrência. Então, para você atingir, demonstrar isso, muito bem no inicial, e para ter efeito, interessante que se consiga um arresto. O STJ tem argumentos muito bons a respeito disso aí, né? Pelo efeito surpresa, tá? Porque se já é uma desconsideração, se já é uma perspectiva de desvio econômico, você anuncia que vai ter uma medida para o futuro, ele vai continuar fazendo. E a liquidez não tem como a gente segurar. Então, a gente tem conseguido muita medida, muito arresto, né, por decisão, então, sendo arresto por decisão liminar, e conseguido aí fazer várias buscas em Bacen-Jude. Aliás, eu nunca tinha posto muita fé em Bacen-Jude, eu nem sabia que isso funcionava, né? Até a gente conseguir aqui pelos arrestos, pela surpresa, né? Outro pulo do gato interessante e necessário, né? Bom, muitas vezes a briga está pronta, já se sabe, mas é o segredo de justiça, tá? A arma do negócio é a discrição, o segredo da justiça, a oportunidade, o arresto se faz melhor ainda. Você consegue um pulo do gato inicial com uma boa trava patrimonial ou uma boa construção jurídica, é onde nós vamos ter meio de pressão para acordo. Isso vai valer muito, muito, muito a posterior, tá, gente? Agora, nesse momento que, se Deus quiser, nós vamos passar dele logo, as coisas vão voltar, ainda vamos ter muito ciclo virtuoso aí, mas vamos passar pelo que a gente imagina e também pelo que não imaginamos aí nos jurídicos, né? Depois nós vamos fazer aqui eu quero fazer um dia, até fora da situação nossa de CPC, que a gente está na sequência do Código de Processo Civil, fazendo essa análise, esse debate aqui, nós vamos fazer de recuperação judicial, gente, porque vai ser um show de recuperação judicial posteriormente, tá? Pensar algumas travas contratuais, umas situações, mas vamos deixar isso para depois, né? E interessante também a marcação, né, da desconsideração da personalidade jurídica, que as alienações feitas antes da decisão favorável, a gente propôs hoje uma desconsideração, né? Estão tentando, tem aquela briga na justiça, imagina a cognição, tanto que demora, né, gente? Vamos ouvir, vamos provar, vamos ali, recorre, tá? Mas alienações feitas após iniciado, instaurado o procedimento, são vistas como fraudulentas. Nos aparece aí a grande possibilidade de anulação de vendas, doações, transferências, né? No caso das Unimedes. E, em caso de defesas, né, tem aí a ampla cognição. Temos a medida de liberdade econômica, que trouxe essa obrigação, mas para nós, na teoria maior, que nós vamos ter que nos valer para cobrar de alguém, com base no artigo 50, vale uma musculatura processual enorme. A gente busca YouTube, declarações, filme, foto onde a pessoa aparece com a camisa da empresa, e-mail onde ele aparece com o timbre assinado pelas empresas.
A gente vê que a mesma folha de registro na junta comercial, aliás, as folhas de registro de junta comercial são assinadas pelo mesmo contador. O endereço eletrônico na Receita Federal é da mesma contabilidade, é o mesmo endereço. O telefone atende falando o mesmo nome, dá-lhe ata notarial para fazer prova, né? E por aí a gente vai, na construção do processo, né? Para mostrarmos, pega o histórico de compra, venda de ações e vê que tem ali uma situação. Isso é o caminho normal, né, da teoria maior, que facilita também a defesa civil, porque tem muita gente que tem, não é toda a relação familiar, de empresas próximas que dá ensejo à desconsideração da personalidade jurídica. É análise cada caso a caso, jurisprudência a jurisprudência. E que se valham com seus bons advogados aí, que o piloto manda muito, né? Certamente nessa situação. Jefferson, Omar, alguma consideração a mais para a gente estar fazendo aí? É bom que eu pare de falar um pouco também, igual a Tagarela, e me lembro de pontos importantes. Omar? Não, acho que é isso mesmo. Igor, você pontuou aí as questões mais importantes. Tem uma proximidade maior com a questão do direito consumidor. Então, lá o artigo 28, parágrafo 5º do CDC, ele já autorizava a desconsideração, exigindo como único requisito o fato de que a personalidade jurídica, ou o fato da personalidade jurídica representar obstáculo para a reparação dos danos causados ao consumidor. Então, aí a aplicação da teoria menor da desconsideração, né, que não exige prova de má-fé, não exige prova de abuso, basta a comprovação deste requisito. O consumidor sofreu um dano, tem direito à reparação, mas não consegue materializar o recebimento dessa indenização em razão da personalidade jurídica. A pessoa jurídica não tem patrimônio, então ele tem o direito, mas não consegue materializar. Isso seria fundamento suficiente para a desconsideração, que simplifica, né, de forma aí extrema toda a aplicação da teoria. E, como você bem pontuou, isso tem sido feito de forma, ou de ofício, pelo próprio magistrado. Então, né, o consumidor não tem necessitado nem de fazer o pedido nessas condições. É isso aí, né? E outra coisa para lembrar, né, sempre importante, tanto de um lado quanto do outro, é o benefício de ordem, né? O que seria o benefício de ordem? Primeiro, você tem que demonstrar uma impossibilidade, uma certa insolvência, né? Uma ausência de requisito potencial de pagamento da personalidade jurídica. Depois que a personalidade jurídica não paga, é que você vai poder, então, em segunda oportunidade, supletivamente, olha, melhor, a responsabilidade é subsidiária, supletiva, atingir aos sócios, a outras empresas. Então, há que ser feita a construção muito bem solidificada na petição inicial, se for de execução. Você provar essa insolvência, a contumácia quanto ao débito, né? E a justificativa de pressa, de perigo in mora, para que justifique isso aí inicialmente. Aí nós vamos devolver 11 da prova do outro para falar que não é insolvente. Você fala que não é insolvente, ele paga só. Agora, tudo que a gente fala tem que ter tanto cuidado que a Justiça do Trabalho vem diferente, né? Já estou cansado de ver, aliás, já vi mais de uma vez o que parece um absurdo enorme, é gente distribuir petição da Justiça do Trabalho
já direcionando para sócio. O juiz mantém, fala que é legítimo. Deixa aí que se precisar já está. Né? É. Mas vamos lá, gente, vamos para outros temas, né? Alguém aí quer debater alguma coisa, gente, também tratar? Uma consideração a respeito da desconsideração da personalidade, porque é o seguinte, essa situação de desconsideração ela veio para o Brasil em 1977, tá? Foi até uma conferência do Rubens Requião que trouxe isso para cá. E a gente, pelo menos até onde eu tenho informação, é o único país do mundo que normatizou isso. Em qual sentido? Temos situações de direito material, tá? Como vocês muito bem falaram aí, que isso está enraizado, né? Enraizado no artigo 50 do Código Civil, teoria maior, artigo 28 do CDC, teoria menor, e eu ainda tenho lei do meio ambiente e a lei antitrust, aí que traz situações e hipóteses de desconsideração. Bacana. Precisaria disso? Não precisa. Por quê? Porque a medida de desconsideração ela é sempre oriunda e ela é sempre advinda de um processo judicial. E como vocês também muito bem disseram, é necessário provar. Você tem que ter uma prova concisa para que a regra não seja sucumbida à exceção. Porque a regra é manter a personalidade jurídica. Se o sujeito quer empreender, quer tirar o seu dinheiro da poupança para ganhar mais dinheiro, né, investindo no exercício de uma atividade econômica e escolhe uma limitação de responsabilidade, seja por uma empresa limitada, ou né, que é a antiga responsabilidade limitada, por uma SA ou por uma EIRELI, ou atualmente uma sociedade limitada unipessoal, quer dizer que ele destacou o patrimônio dele, ele não quer misturar o patrimônio pessoal com a PJ. E aí, o Brasil veio, então, normativando as hipóteses de direito material, que são essas 4 leis que nós falamos. Código Civil, Consumidor, Meio Ambiente e a Lei da Economia, que é do antitrust aí. Bacana. Precisaria? Repito, não precisaria, porque é elemento de prova. E qual que é a prova principal a se fazer? É a prova de abuso da PJ. Você tem que provar que o cara está se escondendo atrás do escudo da personalidade jurídica para fraudar, desviar a finalidade dela, né, a fazer confusões patrimoniais. Então, são elementos de prova. Mas, enfim, existe isso talvez como uma hipótese de facilitar ao advogado esses instrumentos. E aí, além do mais, atualmente, com o Código de Processo Civil, né, se normatizou também o instrumento para isso, pelo incidente, e como muito bem o Danilo disse, sendo possível até na petição inicial. É possível na petição inicial, é possível em incidentes, em qualquer grau de jurisdição e em qualquer procedimento, desde que tenha a prova daquilo que a gente falou. Maravilha. O incidente, curiosamente, ele manda suspender o processo até que se decida a desconsideração. E a gente aqui em Belo Horizonte não tem visto isso. E outros tribunais de outros lugares também. Eles têm tocado a principal com a desconsideração. Enfim, né? A gente tem visto isso também, viu, Jefferson? Execução nossa nenhuma que a gente está tentando, várias aí em Juiz de Fora, suspendeu nada, né? Mas é óbvio também, eu não falei nada, tá? É claro. Para quê? Suspender, né? Você vê que a juizada não está tão familiarizada. Aí o executado apresenta embargo, né? Se passou o prazo do embargo, eu já vou fazer expropriação. E está tocando lá a desconsideração. O outro apresenta a impugnação. Aí vai virando bololô. Depende de para quem você está falando, né, gente? Exatamente. E aí, quanto ao artigo 28 do consumidor, né, que aí se encaixa muito as questões da Unimed, por exemplo, ali há uma pancada de discussões e arremessos contra esse artigo 28, que ele mistura um monte de coisa para poder desconsiderar. Né? A gente fala muito de atos ultraviris aí, que são atos praticados além dos poderes, digamos assim, né? Que está tudo colocado lá como hipótese de desconsideração. Ué, se o sujeito pratica um ato que ele não tem poder, penaliza exclusivamente ele. Para que falar em desconsideração? Né? E é o absurdo dessa teoria menor de falar que mero prejuízo do consumidor você pode desconsiderar uma pessoa jurídica. Né? Isso é um absurdo sem tamanho. E tudo em prol de supostamente existir daquele lado uma pessoa completamente hipossuficiente em todos os sentidos, assim como é na Justiça do Trabalho.
É um artigo muito batido pela doutrina, né, por nós aí que estamos todo dia na frente, né, dos processos, mas está aí, né? São as considerações, acho que eu queria trazer, só para poder complementar um pouquinho o que vocês disseram. E mais uma situação, gente, bom demais, Jefferson, que eu vou sempre me lembrando, quando a gente vai pensar, né, numa medida judicial de execução, por exemplo, tá? E vamos de cara tentar uma desconsideração, há que se analisar antecipadamente o seguinte: se você tem uma perspectiva, às vezes, de pagamento da empresa, da PJ, nem sempre se faz interessante você pedir de cara a desconsideração. Porque se o advogado for hábil do lado de lá, ele vai tentar, vai ser motivo para ele suspender sua execução, certo? E você vai atrasar as suas medidas expropriatórias. Sim. E quem chega primeiro bebe água limpa, tá? Então, às vezes, em cada análise, se você vê que tem alguma certa solvência, tenta marcar penhora, marcar chegada, marcar insolvência e depois vai à desconsideração. Se você sabe aonde vai dar o tiro. Porque se você sabe, por exemplo, tem um imóvel limpo lá que eu sei que eu vou pegar da empresa que tem um saldo, tem dinheiro, e você, às vezes, distribui conjuntamente a desconsideração, e se do lado lá tem um advogado que bem sabe impugnar isso e te dá uma trava processual, você vai ficar brigando na desconsideração, vai chegar outro e vai pegar o imóvel na sua frente. Exatamente. Mas aqui, ó, a gente tem 1 milhão de embargo aqui, graças a Deus ninguém fala, quase ninguém fala disso. Mas depois vai que começam a estudar, né? Ok? Vamos passar para o segundo ponto, gente, que já vamos aí nosso tempo. Eu sabia que a desconsideração ela era um tema mais fértil, muito bacana. Vamos para o próximo? Eu tinha só uma observação para fazer, Igor. Se der tempo, rapidinho. Pode fazer, Danilo. Ok. A gente falou muito em arresto, né? Uhum. Mas aqui a gente não está falando de um procedimento executivo. É um incidente com um trâmite próprio de conhecimento. Até porque o próprio processo principal pode também ser um outro processo que não uma execução. Pode ser uma monitória, até um processo de conhecimento. Então, aqui não caberia o arresto executivo. Logo, o único arresto que nos sobra para aplicar nessa matéria é o arresto cautelar, previsto lá no artigo 300 e seguintes do CPC. Então, o nosso pedido aqui é que se arreste de forma cautelar bens de propriedade dessas empresas suscitadas ou dos sócios, para que seja garantido que, depois do trâmite correto da análise do incidente, seja encontrados, localizados bens de propriedade da parte para que seja quitado o débito. Também é uma medida completamente reversível, então não vai gerar nenhum malefício para a parte, para os suscitados, nem nada disso. É importante fazer essa diferenciação porque vários entendimentos aqui, principalmente de Minas, tratam esse arresto como inaplicável porque entende não caber o arresto executivo nessa fase. Eis que nem citados os suscitados foram. Aí a diferenciação fica importante. Pode dizer. Nós temos uma briga muito grande aqui em Minas com relação a isso, tá? Aliás, até em Juiz de Fora a gente tem brigas enormes com relação a um dia a gente conta para vocês aí a epopeia que nós já passamos em alguns casos aqui, mas trocando em miúdo isso que o Danilo bem lembrou, é o seguinte: esse arresto da desconsideração, ele é muito mais íngreme, sabe por quê? Eu não vou fazer um arresto de quem já é devedor, quem tem um título de crédito, uma dívida líquida e certa, quem é devedor é executado, não. Esse arresto normal, executivo, ordinário, é para eu evitar que quem já é devedor pare de sumir com o dinheiro, para que não se torne insolvente, que vem aí pareado com sequestro. Se lembram do sequestro? O sequestro é quando eu vou garantir, por exemplo, resguardar a discussão, mandando segurar a coisa que eu vou discutir, né? Bom, mas esse arresto executivo, a gente já fala de quem já é devedor. O arresto cautelar, eu vou segurar bem de quem não é devedor ainda. Eu estou antecipando uma decisão futura que vai dizer que ele deve também por motivo de desconsideração.
Então, antes disso, já garanta o juízo. Então, há que se notar que a petição tem que ser muito bem travada, muito bem engendrada. Senão o Tribunal de Minas, que, aliás, é absolutamente antiquado nisso aí, diferente de São Paulo e dos tribunais do Sul, a gente tem muito embate lá. Tem secretaria que a gente consegue, tem câmaras que conseguem, outras não. Mas vão mudando, tá? Já fizemos uns leading cases lá muito bons. Conseguimos uma desconsideração inicial em arresto cautelar para mais 6 empresas. E foi mantido no tribunal por unanimidade, né? Outro dia também conversamos a respeito disso. Mas, Omar Jefferson, vamos virar lá para o litisconsórcio, para as outras formas, algumas situações de prática do dia, da novidade, que nem é tanta mais do novo do CPC, da assistência, né? Muita gente praticando assistência aí e não sabe que pode pagar honorários também. Mas vamos lá, vamos adiante, vou passar a palavra para vocês, Jefferson e Omar. Nós temos aqui como uma... Agora voltamos ao início, né, para começar do começo, e aí eu vou só ir coordenando aqui para a gente poder trazer as informações. A gente tem como inicial aqui o litisconsórcio. O litisconsórcio, todo mundo bem sabe que é a composição de mais pessoas, né, dentro de um dos polos processuais aí, né? Ele não teria muita situação assim de pelo menos para afirmar de novidades dentro disso. A questão seria só que existem julgados nesse sentido, que fala que quando há, né, um litisconsórcio que é necessário e ele não é composto, ou então ele sendo necessário e eventualmente a decisão não atinge um daqueles litisconsórcios, ela será nula, né? Será declarada nula aí pelo judiciário por conta da obrigatoriedade. Mas existem os litisconsórcios facultativos que acontecerão dentro dos processos, dentro das hipóteses aqui que eventualmente tiverem que compor, talvez por relações jurídicas relacionadas ao objeto da demanda, alguma coisa, e aí serão trazidos para cá. Quanto ao litisconsórcio, é uma questão mais tranquila. Omar? Pois é, obrigado, Jefferson. Eu queria fazer algumas rápidas considerações sobre a denunciação à lide. A denunciação à lide, ela é uma intervenção de terceiros, né? Estamos com algumas pessoas aí da Unimed. Então, a Unimed é denunciada em algumas situações, aquelas situações nas quais a cobertura é inicialmente negada, não há cobertura, e então, mas o serviço hospitalar é prestado e o segurado, então, né, o cidadão, ele depois sofre uma ação de cobrança por parte da entidade hospitalar. E aí, então, denuncia a lide à operadora de plano de saúde. Então, o que é a denunciação à lide? A denunciação à lide é uma intervenção de terceiros, só para relembrar, todo mundo sabe disso, mas é uma intervenção de terceiros que tem como objetivo trazer esse terceiro para o processo com o objetivo de que ele responda pela garantia do negócio jurídico. Então, aqui nós temos uma situação em que o terceiro ele vai ser chamado para responder, para garantir, para responder pela garantia do negócio jurídico, se a parte, né, basicamente o réu, vier a sucumbir, sair vencido do processo. Então, a denunciação à lide, ela tem duas funções básicas, né? Primeiro, noticiar a existência do litígio ao terceiro, dar notícia ao terceiro de que aquele processo existe, de que aquele litígio existe. E segundo, propor antecipadamente a ação de regresso contra esse terceiro, porque, simplificando a situação, no frigir dos ovos, é esse terceiro que vai ser responsável por arcar com os ônus daquele litígio. Então, a função da denunciação à lide, né, são essas as duas funções básicas: dar ciência do litígio para o terceiro e também, previamente, antecipadamente, já
propor contra ele, propor entre aspas, a ação de regresso, já exigir dele o regresso se eu sucumbir, se eu sair vencido, então que ele já arque, que esse terceiro já arque com os ônus dessa sucumbência. E aí, eu queria pontuar aqui algumas coisas rapidamente, algumas mudanças. A primeira grande mudança, o CPC de 73, lá no artigo 70, ele previa expressamente que a denunciação à lide era obrigatória. É claro que a doutrina e a jurisprudência já tinham construído algum entendimento diferente disso em algumas situações, tá? Mas apenas em algumas situações específicas. Então, a regra qual era? A denunciação à lide era obrigatória. E o que isso significava? Que se o réu, vou trabalhar com o réu, tá? Com a denunciação feita pelo réu, que se o réu não fizesse a denunciação à lide, não denunciasse à lide o terceiro, ele perdia o direito de regresso que eventualmente teria em relação a esse terceiro. Ou seja, ele, por mais que tivesse uma relação contratual com esse terceiro, ou por mais que a lei impusesse a responsabilidade desse terceiro, o réu não poderia exercer esse regresso. Por quê? Porque a denunciação à lide era considerada exercício requisito obrigatório para o exercício desse regresso, desse direito de regresso. O CPC de 2015 acabou com isso. O CPC de 2015 mudou isso, né? O artigo 125, lá no caput, passou a determinar que a denunciação à lide, ela é uma faculdade, né? Que é admissível a... Vou encostar essa porta aqui. O 125 caput passou a determinar que a denunciação à lide é admissível, enquanto o CPC de 73 determinava que ela era obrigatória. Então, o que significa essa mudança? Que vai ser confirmada lá pelo parágrafo 1º. Que agora nós temos uma opção. A parte, ela pode optar por fazer a denunciação e desde já discutir o direito de regresso em caso saia vencida, ou então responder a essa ação e, saindo vencida, propor uma ação autônoma pleiteando o regresso. Ela não perde mais o direito de regresso se não fizer a denunciação. E isso vai ser confirmado pelo parágrafo 1º. O parágrafo 1º do 125 prevê aí expressamente: o direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, 2, deixar de ser promovida, 3, não for permitida. Então, agora não há dúvidas, não há nenhuma dúvida em relação a esse sentido. Tá? E em relação a essa questão. E no mesmo sentido, o artigo 456 do Código Civil foi expressamente revogado. Então, em razão dessa mudança de postura trazida pelo Código Civil, pelo Código de Processo de 2015, houve a revogação do 456 do Código Civil. O 456 ele tratava da evicção. Então, quando o sujeito perde a propriedade, vou simplificar aqui, quando o sujeito perde a propriedade de uma coisa em razão de uma decisão judicial que reconhece direito anterior de terceiro. Então, eu comprei a casa, alguém propôs uma ação reivindicatória contra mim, alegando que eu não sou o verdadeiro proprietário da casa porque quem me vendeu usou documentos falsos. E aí eu perco a propriedade dessa casa. Okay? Isso caracteriza a evicção. Caracterizada a evicção, eu, adquirente, tenho direitos a pleitear em relação ao alienante, a quem me vendeu. Restituição do valor pago, despesas, reembolso das despesas do contrato e etc. Mas nos termos do 456 e do 70, do CPC de 73, esse direito, né, o exercício dos direitos decorrentes da evicção, só poderia ser feito com a denunciação à lide. Se o réu não fizesse a denunciação à lide, ele perderia esse direito ele não poderia exercer os direitos ou pleitear os direitos decorrentes da evicção. O artigo 456 foi revogado. Então, hoje, mesmo o evicto, ele não precisa denunciar a lide. É uma opção dada a ele.
O CPC de 2015 também eliminou uma das hipóteses de denunciação à lide, então eram 3 as hipóteses, okay, de denunciação à lide, e agora só restaram 2, que é a que decorre de uma relação contratual. Então, em razão do contrato, o terceiro está obrigado é responsável, né, por garantir aquele negócio jurídico. E a outra, a decorrente da lei, né? O terceiro, ele é responsável pela indenização, etc. Qual a situação que foi, a hipótese que foi afastada pelo CPC de 2015? Né? Ela tratava da situação do possuidor indireto. Havia cessão de posse, e aí o possuidor indireto, vamos pensar o locatário, ele era demandado por um terceiro e, em razão disso, perdia a posse. No CPC de 73, esse possuidor indireto, o locatário, por exemplo, poderia denunciar a lide, o possuidor direto, o locatário, ele poderia denunciar a lide o possuidor indireto, para exigir dele direitos, como, por exemplo, a indenização por benfeitorias, que ele houvesse realizado na coisa, e etc. Então, essa hipótese foi eliminada pelo CPC de 2015. Uma outra situação que chama a atenção é a chamada denunciação per saltum, ou denunciação por saltos. Okay? O que seria isso? O revogado 456 do Código Civil permitia que o réu, né, o evicto, ele denunciasse a lide tanto o alienante imediato quanto qualquer um dos outros alienantes. Então era possível fazer a denunciação à lide em relação a qualquer pessoa que estivesse na cadeia de transmissão do bem. Então, o Paulo vendeu para o Pedro, que vendeu para o Ricardo, que vendeu para o José, que vendeu para mim. Eu perdi a propriedade. Eu poderia denunciar tanto quem vendeu a mim, quanto aquele que comprou lá no início e vendeu para o segundo. Isso, a doutrina tem entendido que não é mais possível. Agora, a denunciação ela deve ser feita diretamente ao alienante imediato, porque o artigo 456 ele foi revogado, então não há mais previsão para denunciação em salto, e o 121, inciso 1, ele passou a determinar expressamente que a denunciação vai ser feita ao alienante imediato. O Código de Processo de 73 previa que a denunciação seria feita ao alienante, não especificava qual. O CPC de 2015 especifica ao alienante imediato. Então, o entendimento é de que a denunciação per saltum, ela não pode mais acontecer. A denunciação tem que ser feita apenas em relação ao alienante imediato. E a última consideração também, bem rápida, a denunciação sucessiva. O CPC de 73, lá no artigo 73, ele previa a possibilidade de o réu fazer a denunciação e chamar um terceiro. Este terceiro denunciado denunciar uma outra pessoa. E este outro denunciado denunciar uma outra pessoa. Então, teríamos aí a denunciação sucessiva. O CPC de 2015, ele manteve a denunciação sucessiva, mas ele fez 2 alterações. Quais? Primeira, ela não é obrigatória. Então, eu posso, ao ser denunciado, não denunciar aquele que está obrigado em relação a mim. Tá? Tranquilo? Já falamos sobre isso. E a segunda é limitada a uma única vez. Então, só é possível uma única denunciação sucessiva. Então, eu fui denunciado, posso denunciar aquele que responde em relação a mim. Este que eu chamar não vai poder denunciar mais ninguém. Ele vai ter que resolver o direito de regresso dele em ação autônoma depois que o processo terminar. Então, eram essas aí as considerações que eu queria fazer sobre as inovações que o CPC 2015 trouxe em relação à denunciação à lide. Isso.
Seu microfone está desligado, Igor. Muito bom, Omar. Bacana demais. Jefferson, você quer dizer... Não, aqui é só para poder caminhar e fechar. Agora são duas situações muito, né, sequenciais. A questão do chamamento ao processo e do amicus curiae, né? E eu vou fazer duas considerações bem breves sobre isso, que não tem tantas discussões a respeito disso, e só atualizar uma coisa. O Omar falou muito bem aí entre o Código de 73 e o atual. O atual, os processualistas costumam dizer que ele é um código que foi incluído e adaptado às jurisprudências, né? O que os tribunais pensavam para esse CPC de 2015. E hoje nós não temos mais a situação de nomeação à autoria. Não temos mais isso, tá? E hoje nós temos a denunciação à lide, as assistências e o chamamento ao processo. O chamamento ao processo tem que existir uma relação entre o réu com o terceiro, que ele vai chamar, exatamente falar, ó amigo, você também está relacionado comigo, venha integrar o polo processual comigo. É uma manifestação exclusiva do réu e que deverá envolver uma relação jurídica entre ele e esse terceiro que ele chama ao processo. E aí tem duas situações. Uma é que a doutrina fala que é uma situação relacionada a fiador, né? Fiador e o seu afiançado, que ele é possível de chamar, e quanto a seguradora. E aí eu tenho uma situação muito efetiva que o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 101, ele já estabelece expressamente que o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, né? Ele, então, poderá, havendo um relacionamento, uma formalidade entre ele e o seu segurador, ele sendo demandado, ele pode chamar, né? Se, eventualmente, as Unimedes tiver seguro para algum serviço prestado e ela sendo demandada no processo, ela pode, então, se valer desse chamamento ao processo e chamar esse terceiro, tá? Por fim, a questão do amicus curiae, eu tenho uma curiosidade, aproveitando o nome aí, ele é uma pessoa que entra no processo e não atua para ninguém. Ele atua exclusivamente para poder dar subsídio ao juiz e à justiça, né? Ele é sempre um órgão representativo de uma categoria, de uma classe, e está ali para poder esclarecer ao juiz situações. Então, por isso que ele é chamado amigo da corte, né? Porque ele ajuda o juiz, a jurisdição. E ele pode ser demandado pelo juiz, determinada a inclusão de alguém, né, representante nisso. A OAB é muito chamada para poder integrar as lides no STF. Ou então pode ser requerido. Também é muito comum no STF a requisição de vários órgãos aí, como amicus curiae, né? E a única hipótese que como ele tem que dar as suas intervenções processuais para esclarecer a demanda, né, ele pode só recorrer no caso de decisões nas IRDRs. É a única hipótese que ele pode recorrer, intervir realmente. No mais, é só prestar esclarecimentos. São essas considerações finais da minha parte para o que a gente se propôs hoje. Bom, muito bem. Ô, Laísa, tira a falta da Denise aí, que ela chegou, tá bom? Cheguei, bom dia. Bom dia. Eu tive que participar de uma outra reunião com a Unimed do Brasil, e aí por isso que eu não pude entrar antes, mas aí consegui chegar e pegar um pedacinho ainda. Ah, que bom. A Patrícia não veio, estava em reunião? Estava na do Brasil e ela continuou. Tá. Ela continuou lá. Ela vai ganhar falta. Ela e a Fábia, a Fábia da Federação também mandou um abração para vocês. Se bobear, ter essa reunião aí, alguma coisa assim. Tá agarrada também, né? Mas, bom, gente, agradecer mais uma vez a participação de todo mundo. Quem quiser fazer alguma ponderação, alguma coisa, salvo engano, está sendo gravado aqui, não está? Priscila e Laís. Lá. E eu pus para gravar. Ótimo, mandou bem, porque eu estou vendo que está gravando aqui em cima. O pessoal está pedindo para a gente mandar, nós vamos disponibilizar isso aí. Ó, um abração para vocês todas, para todos e todas. Vou só apresentar para vocês a Thaís, né, a nossa coordenadora do escritório Rio de Janeiro. Você está aí, Thaís?
Tô aqui, Igor. Aparece aí pro pessoal te conhecer. Estão me vendo? Sim. Oi, Thaís. Bom dia. Como é que você Tudo tá, bem? Thaís? Oi, Thaís. Bom dia. E a Patrícia de Juiz de Fora, já conseguiu reconectar? Consegui. Bom dia para todos. Excelente apresentação, viu, gente? Parabéns aí, muito bom. É Que mesmo. ótimo, Patrícia. O Henrique de Brasília teve uma reunião lá agora, não pôde participar. São Paulo também não. Mas vamos lá, vamos firmes, vamos nos falando. Um abraço para vocês todos e ótima sexta e final de semana. Doutor Igor, Sim, eu só queria mais uma vez agradecer, né, o envolvimento da Unimed Juiz de Fora nesse trabalho, porque eu tenho visto quanto tem sido valioso para todo mundo lá da equipe. Que ótimo que foi gravada, porque aí eu vou ter oportunidade de assistir depois, que eu não consegui participar. E eu espero que tenham outros, né, que a gente continue fazendo e mantendo o ritmo, porque essa troca é muito importante. Mais uma vez, agradecer a equipe do escritório por esse trabalho. nossa, vocês engrandecem muito. Somos um braço de vocês aqui, tá? A quem eu não tenha mandado um abraço especificamente aí, me desculpe, tentei ver todo mundo, muitas siglas aqui na frente. Nós vamos fazer muita coisa bacana, tá? Provavelmente essa semana a gente deve fazer uma live pela Jus Brasil. Vamos convidar vocês todos aí, nacional, sobre recuperação judicial e projeto, né? Devo participar com a doutora Juliana Moraes, vai ser muito bacana. Um abração para todos vocês e até o mês que vem, quem sabe com muita presença, né, gente? Isso aí. E mais tranquilidade por aí, tá certo? Abraço Isso aí, a todos. obrigada. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Bom dia. Até mais, gente.